Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar a liturgia do dia. Liturgia do dia 20 de junho de 2026. 11ª semana do Tempo Comum, sábado. Primeira leitura. Leitura do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo, e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se, pecando, violarem minhas justas prescrições e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu, então, castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário,
buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje é um convite muito forte à confiança e à fidelidade. Em um mundo cheio de preocupações, medos e incertezas, o Senhor nos lembra que nosso coração precisa estar firmado nele. Na primeira leitura, vemos a triste história do rei Joás. Ele começou bem, caminhando nos caminhos de Deus enquanto era orientado pelo sacerdote Joiada. Mas, depois, deixou-se influenciar por pessoas que o afastaram do Senhor. Abandonou a fidelidade e passou a confiar mais nos homens do que em Deus. O resultado foi sofrimento, divisão e ruína. Essa passagem nos ensina que não basta começar bem, é preciso perseverar na fé todos os dias. O Salmo, porém, nos mostra o outro lado. Mesmo quando o ser humano falha, Deus permanece fiel. O Senhor declara: guardarei eternamente para ele a minha graça. Deus nunca quebra sua aliança. Seu amor permanece firme, mesmo quando nós vacilamos. No Evangelho, Jesus toca numa das maiores angústias do coração humano, a preocupação excessiva com o futuro. Quantas vezes passamos noites sem dormir pensando em contas, problemas, doenças, trabalho ou situações que nem sabemos se vão acontecer? Jesus nos convida a olhar para os pássaros do céu e para os lírios do campo. Eles não vivem ansiosos, mas são cuidados pelo Pai. Isso não significa viver de forma irresponsável ou deixar de lutar pelos nossos objetivos. Significa confiar que Deus caminha conosco e cuida de nós em cada etapa da jornada. O Senhor nos pede apenas uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais encontra seu devido lugar. A mensagem principal que Deus quer nos dizer hoje é esta: não deixe que as preocupações tomem o lugar da confiança. Deus sabe do que você precisa e nunca abandona os seus filhos. Talvez hoje você esteja carregando um problema que parece maior que suas forças. Entregue-o ao Senhor. Faça a sua parte, mas deixe Deus fazer a dele. O amanhã está nas mãos daquele que já cuida de você hoje. Quem coloca Deus em primeiro lugar descobre que a providência divina nunca chega atrasada e que o amor do Pai é maior do que qualquer preocupação. Você dedicou alguns minutos a Deus, agora deixe Deus conduzir os seus próximos passos. Glória a vós, Senhor.